cara internauta, irei reportar uma mensagem extraída do livro de iniciação da Souls, intitulada Vozes Proféticas sobre a Vinda do Messias, de autoria de Rabi Ariel Bar Tzadok, texto traduzido da obra em inglês Everything You Want to Know About Kabbalah But Had No One to Ask, ou seja, tudo o que você queria saber sobre a Cabala, mas não tinha quem perguntar. Eis a mensagem, vozes proféticas sobre a vinda do Messias. Ao longo do Torá e de outros livros da Bíblia, há profecias mencionando um tempo em que todas as promessas de Deus ao povo judeu seriam cumpridas, segundo as quais haveria uma mudança drástica da vida futura na terra para melhor. Mais que isso, essa vida mudaria o curso da natureza. De suas espadas eles forjarão arados e de suas lanças farão foices. Isaías capítulo 2, versículo 4. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará ao pé do cabrito. O novilho, o leão e a ovelha viverão juntos e um menino pequeno os conduzirá. O novilho e o urso irão comer as mesmas pastagens e uma criança brincará em cima do buraco de uma cobra. Eles não farão dano algum, nem matarão em todo o meu santo nome, porque a terra estará cheia da ciência do Senhor. Isaías capítulo 11, versículos 6 a 9. Enquanto alguns interpretam essas profecias metaforicamente, outros as consideram no sentido literal da palavra. Segundo as profecias judaicas, aproxima-se a era de paz mundial e fraternidade, em que toda a raça humana conhecerá o verdadeiro Criador e cooperará manifestando a glória da espiritualidade universal. Essa é a era do Messias. A definição do que significa esta era e quando irá começar tornou-se um assunto de muita discussão em círculos judeus e não judeus. Especulações messiânicas e profecias não são coisas do passado. Pelo contrário, quanto mais nos aproximamos do alvorecer da nova era, mais profecias antigas estão sendo cumpridas. O tempo se aproxima em que a humanidade conhecerá seu destino coletivo. Desde os dias de Charles Darwin, existem debates aquecidos sobre a existência ou não do que se chama de evolução. A evolução física não acontece a esmo, é guiada pela mão de Deus Todo-Poderoso. Evolução física não é nada mais do que a roupa mais externa de uma evolução psíquico-espiritual interna. A humanidade está assim seguindo o seu caminho espiritual de evolução, teologicamente guiada pela mão do Criador. Toda a história humana foi orquestrada para ensinar a todos os seus muitos membros a verdade da espiritualidade e da realidade de Deus. Esta fase da história humana culminará na vinda de um homem e seu governo que terá o poder e o sucesso para ensinar as lições necessárias que permitirão à raça humana mover-se rumo à próxima fase de evolução espiritual. Desnecessário dizer, este que está por vir será oposto por aqueles que não podem compartilhar sua emancipada visão de humanidade. Nenhuma sociedade pode despertar para a liberdade de emancipação sem o despertar prévio de seus membros individuais. O período deste despertar foi há muito tempo profetizado e é chamado de despertar do Messias. O próprio Messias nasce um homem e não é um Deus que vem de fora da humanidade. Ele nascerá e crescerá como qualquer outra criança humana. Ao longo de sua vida, ele será guiado por forças invisíveis que orientarão seu destino de acordo com as questões da humanidade coletiva. Este homem aprenderá ao longo da vida que sua essência é mais do que simplesmente ser uma pessoa comum e conduzir uma vida comum. Ele não só terá consciência de que é um ser e uma alma elevada, como também se tornará mestre de si mesmo. Pelo poder de seu ser interno e elevado, conseguirá dominar as forças de seu ser físico
e assim dominará as forças da sua própria carne. O Messias será mestre da vida e da morte do Espírito. Ele será Lorde sobre toda a terra e toda a existência física, através da evolução de sua alma, que é guiada pela mão de Deus. Este homem não dominará estas coisas somente para si. Ele terá autoridade para ensinar as pessoas, homens e mulheres, judeu e pagão, conduzindo-nos todos a este nível elevado de consciência. Assim é ele chamado o Messias, o Redentor, o Emancipador. Ele emancipa a raça humana de nossa prisão ao reino da ignorância. O Messias não só irá estabelecer um governo de sabedoria que dominará o planeta, como também ensinará toda a humanidade a experimentar a realidade de Deus. Com ou sem a cooperação do povo do mundo, o Messias ensinará ao mundo de dentro para fora. Ele começará influenciando a humanidade coletiva no nível inconsciente, preparando assim cada indivíduo para se dar conta de coisas que ainda se manifestarão. No tempo certo, o Messias se anunciará ao mundo. Ele será conhecido por aqueles que resistirão ao que ele acredita, mas será conhecido também por aqueles que esperaram a si e a sua mensagem por muito tempo. Por mais de 2000 anos, profetas judeus predisseram os eventos que cercariam a vinda do prometido. A estes mesmos profetas foram dadas inspirações sobre o que o Messias ensinaria. Aos profetas foi facultado vislumbrar os eventos da história humana que está agora disparada e descontrolada e o que ainda virá nos encontrar, preparando-nos assim para acompanhar, após as turbulências, um mundo novo, a era de paz mundial. Bom, gente, o que significa no princípio da mensagem? O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará ao pé do cabrito e uma criança pequena os conduzirá. É óbvio que nós não podemos interpretar ao pé da letra, tem um significado metafórico. Bom, o Senhor Deus revelou a INRA o significado e ele nos informou então que esta metáfora quer dizer o período de paz que haverá aqui na terra entre os eleitos, os 144 mil eleitos assinalados, conforme está em Apocalipse capítulo 7, versículo 4, após a inevitável hecatombe nuclear, sobreviverão incólumes 144 mil eleitos. Pessoas pecadoras também, mas que pecaram menos, que guardaram maior fidelidade a Deus, que quando souberam que o Messias, o enviado do Pai, está aqui em carne e osso, não foram logo julgando, apontando o dedo, ficando contra, que procuraram investigar com respeito, com amor principalmente ao Pai Eterno, por amor a Ele, foram em busca da verdade. Muito bem, então o lobo habitando com o cordeiro, enfim, várias espécies completamente diferentes, significa a personalidade dos seres humanos, desses eleitos, que serão, obviamente, diferentes. Crianças se dando super bem com pessoas de idade, que hoje em dia é praticamente impossível, mas após a inevitável hecatombe nuclear será assim. Pessoas de gosto diferente, educação diferente, dons completamente diferentes irão viver pacificamente. Mas como? Como que eles vão conseguir viver pacificamente? Só o Messias, em Cristo, ninguém é obrigado a crer, ele é o mesmo Cristo que foi crucificado, é que poderá propiciar esta condição da nova sociedade terrestre. Uma vez que ele irá transmitir, após a hecatombe nuclear, ele irá transmitir toda a lei de Deus aos eleitos, irá explicar minuciosamente, detalhadamente o mecanismo da lei de Deus, e os eleitos estarão tão ávidos do saber, após ver essa catástrofe, que infelizmente ou felizmente Deus tem seus motivos, né? Esses espíritos que não conseguirem sobreviver, com certeza irão purgar e
estar mais preparados quando tiverem uma nova oportunidade de vir aqui no planeta, de reencarnar, vão vir mais humildes, mais com uma inclinação maior para querer saber das coisas de Deus, querer conhecer a verdade. Então será assim, o INRI explicará a lei de Deus e os eleitos irão assimilar na alma, no espírito a lei e vão empenhar-se ao máximo para viver dentro da lei. Tem uma parte na mensagem que diz: ele nascerá e crescerá como qualquer criança. Isso vem justamente derrubar a ideia farisaica de que Cristo viria voando no céu com grande poder e glória e viria só para arrebatar a igreja. A ideia farisaica, essa é uma ideia estapafúrdia. E não é só a profecia judaica que mostra que Cristo teria que vir do ventre de uma mulher, conviver com as demais crianças. INRI, há 2000 anos, quando se chamava Jesus, já disse: doravante, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beberei novamente convosco no reino de meu Pai. Espírito sem corpo físico não bebe vinho. Então ele estava deixando bem claro que ele viria de carne e osso. E hoje ele bebe vinho com os discípulos, conosco, né? Tem outra parte na mensagem que diz: ao longo de sua vida, ele será guiado por forças invisíveis que orientarão seu destino de acordo com as questões da humanidade coletiva. Forças invisíveis é a força de Deus Todo-Poderoso, que o guia desde que ele reencarnou, desde a infância, que deu ordens para ele aos 13 anos sair de casa para já começar a conhecer as esquinas sociais. Só que INRI ignorava que era a voz de Deus que lhe dava essas ordens. Ele só sabia que quando obedecia dava tudo certo e quando desobedecia sempre tinha problemas, né? Então por isso passou sempre a obedecer às ordens, mas ele estava sendo sempre guiado por Deus. Inclusive quando foi sem livre-arbítrio conhecer os pecados do mundo, assim como há 2000 anos. Ah, você acha que Cristo não conheceu os pecados do mundo há 2000 anos? Pois então você está muito desinformado. Ele conheceu sim. Pois está escrito em Isaías capítulo 7, versículo 14. Uma virgem dará à luz um filho, ele se chamará Emanuel e comerá manteiga e mel, até aprender a separar o mal do bem. Então, o que significa isso? Escolher o bem e rejeitar o mal. Comer manteiga e mel, certo? Então, também se ele não tivesse conhecido os pecados do mundo, não era necessário que João Batista tivesse batizado ele. Só após o batismo que pousou o Espírito Santo através, né, em forma de uma pomba. Ademais, ele também disse aos discípulos há 2000 anos: animai-vos, eu venci o mundo. Se ele outrora não estivesse sujeito ao mundo, ele não precisaria ter dito que venceu. Por exemplo, eu nunca fumei, então não posso dizer assim: eu venci o tabaco, porque eu nunca fumei. Então se ele não tivesse outrora sujeito aos pecados do mundo, ele não poderia ter dito: eu venci o mundo. Era mistério que ele passasse por tudo isso. Se ele não tivesse passado por tudo isso, ele também não teria dito, quando chegaram falando que queriam apedrejar Maria Madalena, ele disse: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Porque ele esteve convivendo no meio do povo dos 13 aos 30 anos, que a Bíblia não explica. Ele esteve conhecendo os pecados do mundo, por isso que ele sabia na própria pele dele que nenhum homem é santo, porque santo é somente Deus. Os seres humanos são sujeitos a fraquezas, a dúvidas, a tentações, e ele, sem livre-arbítrio, conheceu os pecados daquela época, que eram cometidos naquele período. E agora, nesse século, nessa encarnação, aliás, ele também conheceu os pecados do mundo para poder ter autoridade de juiz ilibado e invencível. Hoje em dia, Henri tornou-se então um Cristo puro, mas não ingênuo. Ninguém o faz de bobo. Às vezes a pessoa pode até pensar que está fazendo ele de bobo, mas não consegue, porque ele foi preparado, forjado para essa missão tão árdua e nobre ao mesmo tempo. Ainda diz a mensagem: pelo poder de seu ser interno e elevado, conseguirá dominar as forças de seu ser físico e assim dominará as forças da sua própria carne.
foi o que ocorreu há 2000 anos e agora também, por ocasião do jejum em Santiago do Chile, Henrique Cristo recebeu de Deus poder sobre a carne, né? Ele sentiu as energias do sexo transmutarem via coluna vertebral e chegar até o cérebro dele, propiciando um estado de êxtase, de um prazer inalcançável em outra situação. Como ele mesmo dissera, nem quando estava na alcova com mulheres, ele não sentiu esse prazer da comunhão com Deus, no êxtase da sintonia plena com Deus e do poder que ele recebeu sobre a carne e sobre os pecados do mundo. Ninguém é obrigado a crer. Quem por um acaso achar que eu estou mentindo, que eu estou exagerando, seja bem-vindo a conhecer Henrique Cristo pessoalmente e ouvir diretamente dele toda essa explicação que estou agora, em poucas palavras, tentando lhes resumir. Muito bem, a mensagem diz que ele não dominará estas coisas somente para si, mas terá autoridade para ensinar as pessoas, conduzindo-nos à conscientização. Muito bem, como que ele pode conduzir a humanidade à conscientização? Justamente porque ele passou por todo o processo evolutivo, né, que propiciou a sua conscientização. Então ele tem autoridade de explicar, e diz bem claro na mensagem que ele não aprenderá e não dominará, né, a carne, não dominará os pecados somente para si, e sim para poder ensinar as pessoas, pois justamente essa é a principal missão do INRI, ensinar os seres humanos a vencer. Qual é o caminho da vitória sobre a carne, da vitória sobre as fraquezas, os vícios, os sentimentos tacanhos, mesquinhos? Qual é o caminho da libertação? Por isso justamente que ele é o libertador que veio. Ele não é o salvador. Você deve estar pensando, mas Cristo não é o salvador? Não. Unicamente quem salva é Deus. Cristo nos ensina o caminho para um dia merecermos a salvação divina, a salvação eterna. Ele nos mostra o caminho. Por isso que ele é conhecido como o libertador, que vem nos libertar dos medos, das fraquezas, das nossas inseguranças. Vem nos ajudar a transcender espiritualmente. Gente, se eu fosse ficar aqui comentando sobre essa mensagem, vozes proféticas sobre a vinda do Messias, eu ficaria horas e horas aqui tecendo observações, comentários, mas eu acho que seria fundamental que você reescutasse ou fosse ler. Nós temos essa mensagem disponível no site oficial de Henrique Cristo, www.henricristo.org.br. Lá tem a mensagem por escrito. Seria interessante agora você, já tendo tido agora uma pequenina explanação sobre, né, o significado místico da mensagem, você fosse agora reler e procurar tirar suas próprias conclusões e, quiçá, Deus o inspire a vir pessoalmente conversar com Henrique Cristo, né, o Verbo de Deus aqui na Terra, e sanar suas dúvidas. Enfim, nada é comparável ao positivo impacto de vê-lo no encontro pessoal. Bom, gente, até uma próxima oportunidade. Não deixem de acessar o site oficial de Henrique Cristo, www.henricristo.org.br. E não percam, todo sábado às 21 horas, Henrique Cristo está ao vivo no nosso canal online, no Justin TV. O endereço é justin.tv/Henrique Cristo na web. Então, repetindo, todo sábado às 21 horas, Henrique Cristo ao vivo, respondendo as perguntas dos internautas que elaboram e deixam no chat do canal, né? Você também pode fazer perguntas a Henrique Cristo e ele responderá ao vivo, certo? Até a próxima oportunidade. Tchau, gente!